E aí, Javier, como é que você tá? Fantasticamente bem, meu querido Fabinho. Ao longo da nossa jornada com a teoria das restrições, a pergunta é a seguinte, para começar aqui nosso bate-papo. Restrição é algo bom ou ruim? A palavra, empezando como ele decía, temos que acordar cuál es o significado, ¿cierto? Já que gostamos tanto de Já que gostamos significado. tanto de significado. Exato. Porque al final, pues, falamos de intelectuas, construções, concretizando os conceitos que nós utilizamos para entendernos de qué vamos a fazer y cómo vamos a fazer. Entonces, a restricción claramente tiene una definición negativa. Es algo que impide, ¿cierto? Que limita, que restringe, ¿tá? Agora, quando uno empieza desse jeito, dice, listo, se eu sei qual é aquilo que limita, então o que eu vou fazer? E a proposta agora foi, para mim, contraintuitiva. Eu vou a tomar conta disso e vou a controlar, eu vou a assumir o controle de aquilo que me restringe. Por quê? Porque assim sei como sacar o máximo do sistema. Se tem um limite da fluxo em uma tuberia, eu controlo aí. Não tem que controlar o resto do sistema, porque sei que esse é o determinante de lo que o sistema é capaz de fazer. Se eu sei qual é minha restrição, é decir, aquilo que me impide a mim fazer mais, e se eu tomo controle disso, normalmente é meu esquema mental, de lo que eu entendo funciona e não funciona, e aquilo que produz mais ou menos resultado. Então, se eu tomo controle disso e decido mudar uma premissa fundamental, agora a restrição é diferente. Maravilha, então eu já mudei o meu modelo mental aqui. Eu entrei aqui nesse papo achando que a restrição era uma coisa ruim. Já mudou o modelo mental? Rápida, em 30 segundos. Cara, estou fazendo mais. Mas agora você não vai conseguir. Obstáculo é bom ou ruim? Obstáculo é a realidade. Normalmente tem que ver com algo, um conhecimento que eu não tenho, ou alguma coisa que é difícil, ou alguma coisa que devo fazer que não fazia antes. Mas aí quando você começa a sua resposta dizendo que obstáculo é a realidade, dá para escrever um artigo, hein? Não dá? Sem dúvida. Então, se obstáculo é a realidade, o tema do nosso bate-papo agora aqui, meu caro, que é o seguinte, ao longo dessa jornada toda, implementando a teoria das restrições em companhias literalmente ao redor do mundo, quais são, Javier, os principais obstáculos que você e a sua equipe já se depararam com a implementação da teoria das restrições no ambiente de manutenção e o que vocês, no caso nós, né, para falar a verdade. Sim, claro. O que nós... Mais vale que você faz algo, exato, senão... exatamente. Não só fala. Vai ser a primeira vez que alguém vai ser demitido ao vivo, né? Em um programa em vivo, imediatamente. Nós geralmente fazemos com os nossos clientes para superar esses obstáculos. Estava pensando nisso e acredito que o primeiro obstáculo é o reflexo de... Sim, reflexo, sim. Reflexo a realidade de todas as organizações. E partindo das enseñanças do Dr. Gorrell, aquele ponto de alavancagem fundamental, onde está a peça, onde você coloca a palanca e move todo mundo, como Arquímedes, certo? O princípio. Esse ponto é a lógica operante dentro das organizações, a crença errônea, equivocada, que está totalmente, é uma falácia, do ponto de vista que se você quer atingir o óptimo global, você pode fazer com somatória de máximos locais. A máxima expressão dessa lógica é que todo mundo termina funcionando por silos. Que você não precisa de ninguém. Você assigna esta responsabilidade, põe um KPI e eles vão, faz o máximo possível e isso vai tornar o resultado final fantástico. Qual é o desafio mais grande traduzido agora para a manutenção ou qualquer área da empresa? É que eles estão fazendo as coisas sozinhos. E nós estamos falando de projeto, de integração, de sincronização. E falamos ontem de falar um com o outro, sentar-se, olho a olho, o que vamos a fazer, como vamos a fazer. Meu obstáculo é que eu não posso fazer sua função. Seu obstáculo é que você tem que lidar comigo aqui, eu estou empregado na mesma empresa, temos que coordenar para que isto salga. Então, nada acontece sem o uno sem o outro. Então, é quase como que quando uno entra em uma empresa, decidiu casar-se com a empresa, com as pessoas que estão lá, tem que assumir. Ou seja, esse primeiro obstáculo que você trouxe, eu posso entender
de que o que geralmente a gente se depara é com... A gente chega na área de manutenção e existem inúmeras excelentes ideias, excelentes iniciativas que, sem dúvida nenhuma, trouxeram e trazem resultados. Sem dúvida. E que esses mesmos resultados e novas iniciativas, quando não são trazidos para a mesa, as demais áreas, como operações, Sim. ela tende a não ser sólida, né, Javier? Não somente a não ser sólida. Se estamos falando que o throughput, que é a produtividade global do sistema, acontece solo quando o fluxo acontece, es decir, empieza por uma ponta e termina por a saída. E tem que recorrer todo o trajeto, certo? Se manutenção faz só o que tem que fazer sozinho, sem considerar os inputs, as interações e as dependências com o resto das áreas, qual é o resultado desse fluxo? ¿Sí? Por eso Eli Goldman, cuando empezó haciendo trabajo para definir a solución para la meta, a meta propõe a eliminação de uma contradição do jeito que nós gestamos operações. E quando você resolve isso, para onde salta a restrição? Do ponto de vista lógico. ¿Sí? Para marketing. Sim. Então, marketing e vendas, certo? E quando você resolve a contradição que se gera na forma de gestar marketing e venda, é decir, a proposta de valor para o mercado, para onde salta a restrição? Para a supply chain, para a logística. Sim. E quando você vai e entende qual é a contradição e você corrige isso e elimina, e para onde salta a restrição? Para desenvolvimento de produtos, para alimentar o máximo que o mercado pode querer ou gerir. Então você resolve isso e agora tem um sistema que é capaz de produzir muita coisa que o mercado quer produzir, entregar e vender. Para onde salta a restrição? Para a parte estratégica. Entender em que mercado, onde e como você vai continuar crescendo e aumentando aspectos competitivos da empresa para sostener de aí para frente. E quando você resolve essa, aonde salta? Não sei. Habilidade de prover uma organização que tem 3 condições necessárias que nunca competem uma com outra, que é a direcionamento estratégico, pero que você tem uma empresa onde todo mundo laboralmente quiere estar, donde desenvolve su vida personal, profesional y cada vez tem oportunidades para ser melhor como indivíduo, como persona, como profesional. Você está dando a máxima lucratividade com isso. O sea, não é que agora eu tenho, assim como o coworking, não? Que nós vemos em Google, que tem espaço para jogar ping-pong, tem a praia lá, rede e sítios para ir a deitar e toda essa coisa, fazer yoga. Isso não necessariamente é uma condição necessária para que as pessoas sintam que é a melhor empresa do mundo. Para mim tem outros aspectos, tá? Então, isso é um. Outro que, fazendo isso, você está entregando a máxima rentabilidade e lucratividade para os donos do sistema, os investidores. Sim. ¿Sí? E, por último, você tem um ciclo, uma velocidade de reagir a lo que o mercado quer, proveyendo a máxima qualidade com o mínimo tempo de despacho e entregar exatamente o que o mercado quer a um preço absolutamente competitivo, melhor que a concorrência. Por isso que você entrega a lucratividade para os, ¿sí? E por isso você paga os melhores salários. Quando uma empresa resolve e tem uma estratégia que faz isso, claramente entendeu a construção dessa proposta do Dr. Goldratt de ter uma visão viável. É decir, você é capaz de incrementar o throughput a uma velocidade e volver a repetir. É decir, tem uma vantagem competitiva significativo e isso é o que a gestão está fazendo sempre. Qual é o próximo vantagem competitiva decisivo? Onde vamos a executar? Como imunizamos a empresa da incerteza? Que al final pues uno pudiera decir, hemos llegado a un punto donde a empresa se convirtió en una organización antifrágil, como definió Nassim Taleb. Es decir, você tem uma mancuerna que protege contra os cisnes negros, Sim. es decir, tem todos os pulmões, toda a estratégia, você tem um desempenho fantástico, pero você tem um mecanismo para aproveitar os cisnes brancos. Es decir, você tem uma vantagem competitiva, está constantemente gerando, e tem a proteção aqui para... E quando, a não ser que algo tan negativo aconteça.
pareciera ser iluso, ¿sí? Idealista que isso pode ser atingido. Sin embargo, eu acredito que hoje, na realidade do mundo, Gorrat já sembrou algumas empresas com essas habilidades. Ou seja, voltando no ponto desse nosso bate-papo em relação aos Sim. principais obstáculos. Como que me fui por outro lado, Não, eu não tive essa impressão. Ok. Ou seja, a partir do momento em que a maioria das empresas que nós tivemos o prazer de trabalhar ao longo dos últimos anos, existe de uma forma, às vezes, não clara, mas às vezes velada, do ótimo local. Sem dúvida. E como as pessoas são boas, porque os KPIs as induzem ao ótimo local. As pessoas precisam de algum direcionamento, porque estão sozinhas. O CEO não está todo o tempo pegando a cada pessoa aí, como vamos. Ninguém está fazendo isso. Você tem que ter um indicador e saber para dizer, listo, agora sei que tenho que fazer e vou me auto-administro. Por eso los indicadores son bons, pero no puede ter 30, 200 indicadores e además contraditórios entre eles. Perfeito. Então, eu estou entendendo de que os principais... A palavra cultura, sinceramente, eu nunca estudei minimamente para sentar na sua frente, de quem quer que seja, para discutir cultura de empresa. Então não é essa porta que eu quero abrir. Mas eu vou passar perto dela e vou usá-la, mas dentro da minha ignorância. Quando a gente pega ótimo local, KPIs e etc., eu posso dizer de que, então, um dos principais obstáculos de se implementar a teoria das restrições é de que ela desafia algumas das premissas que alicerçam não só a estratégia, mas a cultura das companhias, Javier? Voy a responder con 2 líneas y espero no esquecer ninguna, ¿sí? A primeira é que efectivamente quando você perguntava a ele e por que TOC não está mais expandido? Por que não cresce mais rápido? Tem Lean, tem Six Sigma, tem Design Thinking, tem o que você queira, tá? Agora em gerenciamento de projetos, isso, aquilo. Tem Agile, Exato. tem Scrum e tem todo o que você quer. Por cierto, Agile y Scrum son derivaciones de TOC aplicado a gestión de proyecto. Pero la línea fundamental es esta. Cuando preguntábamos con él, bueno, ¿y por qué no está más difundido? Él decía, cuando você pega cualquier otra cosa, mudanzas y melhorías que produce melhorías, sin duda, ¿tá? Falando de otras ferramentas y otras metodologías. A diferencia fundamental es que você não tem que desafiar os paradigmas operantes profundos da organização. Você continua do mesmo jeito. Ah, sim, eu posso implementar Lean, Six Sigma, pero não há desafio de nada fundamental. Quando você tem que implementar teoria de restrições, aprete o cinto, vamos a decolar. O sea, empieza a assumir um risco do ponto de vista que tem que começar a deixar a terra, certo? Tem que criar uma distância com os paradigmas operantes, profundos, enraizados e, además, ensinados por academia, que são os paradigmas corretos. E ainda temos já quase 40 anos do livro A Meta, da teoria de restrições, e ainda siguen sendo ensinados nas universidades do mesmo jeito. Então, temos aí uma questão de fluxo de conhecimento que não está alinhado. E desse jeito, quando você não solamente é um cambio de paradigma, estamos falando de um cambio de paradigma nas operações, um cambio de paradigma na distribuição e logística, um cambio de paradigma em toma de decisão e gestão de ganho, certo? Um cambio de paradigma no relacionamento entre as pessoas, falamos de respeito. Um cambio de paradigma na forma de resolver problemas, falamos de harmonia, eliminar contradições. Estamos falando cambio de paradigma em gestão de projetos, ¿sí? A forma como estão. Estamos falando cambio de paradigma em estratégia e táticas. E se me acabaram os dedos das mãos, como livro La Escola Duele. Exato. ¿Sí? Se você marketing e vendas. Se você coloca todos esses paradigmas agora, que uma organização tem que fazer para ir em la direccionamento estratégico de visión viável, que tan fácil es? ¿Qué tan simple es? ¿Se lo creen? ¿Acreditan que eso puede ser posible o no? ¿Cuántas personas tienen que acreditar na mesma coisa?
Então, o que significa isso? Que para você transformar uma empresa, uma organização, todo mundo tem que acreditar em seus paradigmas. Essa é a cultura. Es paradigmas compartidos e como nos vamos a comportar. E volvo outra vez sobre a mesma coisa, uma está como disco rayado. Sim, sim. As pessoas, o que pensamos, os paradigmas que temos lá, o jeito que nós avaliamos e decidimos mudar por que fazemos o que fazemos. E no ambiente de manutenção, como é que nós geralmente tratamos isso? Isso quer dizer que mi ideal seria pegar as pessoas de manutenção e eles entender que tem que incorporar o resto das organizações e fazer isto. El planejar é falar, expor o que eu penso, por que penso, como penso. Estar exposto ante os demás. Não para fazer o ridículo, sino para dizer, temos que alinhar. Como fazemos isto melhor? Qual é o desafio que vamos a gerar aqui? Como agora nos convertimos em uma unidade, usando talvez o símil militar, ¿sí? A unidade especial de combate. Sim. Que ninguém pode com nós. Por quê? Qual é o jeito que os SEALs, não? Da Marina dos Estados Unidos faz um grupo tão compacto e tão hábil e tão... Primeiro passam por um treinamento horrível, pero passam todos juntos. E depois vão como dizer, a situação de combate, de risco, e vão um com outro, e que é o que normalmente diz? Essa pessoa estuvo comigo na guerra e cuidava minhas costas. Essa é a pessoa que eu quero lá. Esse tem que ser o efeito do trabalho das pessoas, tomar o tempo, pausar, respirar e falar um com outro para alinhar. E estamos falando de coisas técnicas, mas isso não é feito hoje. Tudo é muito rápido. Tem que fazer para já. Não tem tempo. Cara, se essa atitude, não vai ter tempo nunca. Mas é essa linha que você trouxe, eu tenho certeza que mostra para as pessoas que estão nos assistindo agora, essa é uma opinião particular. Uhum. De que realmente, mais e mais, eu acredito que a aplicação da teoria das restrições, ela é plenamente aderente para todas as empresas, porque eu acredito que esse ponto que você trouxe, eu sei que você percebeu, mas talvez quem está nos assistindo não percebeu que você me fez uma pergunta e eu respondi, eu não sei. Nos dias de hoje, responder eu não sei, dedicar uma atenção verdadeira em ouvir as pessoas para compreendê-la. Sim. E não para concordar ou discordar daquilo que elas estão dizendo. Sim. E como você trouxe nos nossos bate-papos anteriores, né? O Goldratt resumia a gestão de pessoas em uma palavra que é respeito. Então, na minha visão, como está na contracapa do livro Theosophy Thinking, né? Enquanto o foco é simplesmente os números, a probabilidade da gente deixar e perder a nossa essência é bastante grande. Sim. Então, como o Ishai colocou ali, né? Então, afinal de contas, filosofia e gestão é algo que são coisas extremamente excludentes, ou será que tem alguma coisa... E agora vou colocar um adesivo, um pegamento na cola para essas coisas, sim? E já lembrei qual era a outra linha, que agora vai ser terceira. Por isso que eu falei esse monte de besteira só para te dar, sim, dá tempo de lembrar. Não. Agora añadimos uma terceira, tá? Pero vou com a terceira, a segunda depois comento solamente também da experiência recente. Quando uno empieza a olhar se é filosofia, se é gestão e todas estas coisas, lembré rápidamente de Dr. Christensen, pero Dr. Christensen da Harvard, que foi o criador do conceito da inovação disruptiva, falava assim, que as escolas de negócio haviam feito um mau trabalho, ¿sí? Que haviam dado um resultado fraco para as pessoas que haviam pagado para receber o MBA, o cartão e estudar. ¿Por qué? Porque o foco había sido administrar y gestar por números y que los números son producto nosso. Es decir, que cada vez que colocamos los números no Excel y nas tablas y los dados, estamos olhando para atrás. Y él decía,
E o grande problema é que quando a realidade muda, você, para poder enfrentar isso e gestar a incerteza e as decisões, precisa de uma boa teoria. E adivina que é uma boa teoria. Não é outra coisa que as premissas organizadas em relações causa-efeito para nós poder predecir qual é o melhor caminho para chegar ao resultado que queremos. Então, tomando isso, claramente, acredito que nosso desafio é assegurar que a gente não perde a potência que o raciocínio tem para elaborar nossa construção de entendimento da realidade com essa causa-efeito, que sigue sendo suficientemente válida para nós tomar boas decisões. E a terceira linha, sim, com respeito à gestão dos obstáculos e essas coisas, é lembrar que uno tem que ir com calma, sim? Tem que ir devagar. Por quê? Está falando com uma empresa e uma gente que conhecia de TOC, havia lido a Meta, havia lido outros livros, pessoas da mesma empresa, uma multinacional também, com uma energia e eles se definiram assim: nós queremos transformar esta empresa, nós somos Mavericks. Mavericks haciendo alusión ao personagem do Top Gun, o cara que rompe as regras, faz diferente, tá? E claramente você tem que ter essa alma do Maverick para poder empezar a fazer algo. Pero você não pode ser o cara que empieza a romper as regras e las rompe hasta el punto que quebra a confiança da gente que vai com você lá. Sim, não pode ser até esse ponto. Javier, obrigado pelo seu tempo. Foi um enorme prazer mais uma vez poder trazer aqui quais foram os obstáculos e que venham tantos outros que a gente se depara com a implementação da teoria das restrições no ambiente de manutenção. E eu tenho certeza que aquelas pessoas que nos assistem aqui estão perceberam, creio eu, de que esses obstáculos que você trouxe e aquilo que a gente faz para superar não se restringe no ambiente de manutenção. Mesmo porque... estamos falando da empresa completa e, perdão que interrompa, pero é que a criatividade humana é infinita. Então, eu sei que vamos encontrar outro obstáculo manifestados de outro jeito nas empresas com as que continuamos trabalhando. E isso nos faz aprender mais. Me referindo a um vídeo onde o Goldwart estava, salvo engano, no Japão, falando para um grupo de executivos, ele se refere ali a quando a gente vai até uma loja comprar alguma coisa e não tem. Uhum. E aí ele disse, né, que quando eu vou até uma loja e vou comprar alguma coisa e não tem, você acaba ali atuando, quebrando a minha harmonia. Então eu acredito que o maior obstáculo, agora um testemunho pessoal, Sim. tirando o crachá, né? O maior obstáculo que eu encontro geralmente nos nossos projetos é que tudo aquilo que foi falado até agora, eu não vou me tornar repetitivo. As regras atuais levam a uma enorme desarmonia. E trazer a filosofia de vida e de gestão da teoria das restrições com o objetivo de reconstruir e manter essa harmonia é simples, mas não é fácil. Não. Então eu acho que... Isso se chama segurança laboral. Muito obrigado. Encantado, Fabiano.